Irmãos, eu saúdo toda a Santa Irmandade com a paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu não sou digno de estar aqui contando essa obra, mas Deus colocou no meu coração de testemunhar para fortalecer alguém que talvez esteja passando por luta, desespero, ou até mesmo pensando que Deus se esqueceu da sua vida. Mas a mão do Senhor não está encolhida, e a misericórdia dele dura para sempre. Há um tempo atrás, irmãos, eu estava passando por uma das maiores provações da minha vida. Eu sempre estive na casa de Deus, sempre busquei estar nos cultos e fazer a vontade do Senhor, mas veio sobre mim uma prova tão grande que eu pensei que não ia suportar. Tudo começou quando eu comecei a sentir um peso espiritual muito forte dentro de casa. Eu dormia, mas parecia que não descansava. Acordava cansado, com tristeza na alma, e uma agonia que eu não sabia explicar. Parecia que o inimigo queria me derrubar de todas as formas. Mas a maior prova, irmãos, aconteceu numa madrugada. Eu fui deitar, e quando fechei os olhos, parece que a minha alma foi tirada do meu corpo. Eu não sei explicar nos termos deste mundo, mas eu sei o que senti. Eu me vi como se estivesse num lugar completamente escuro, um silêncio pesado, um vazio que dava medo. E naquele momento eu ouvi uma voz forte, porém cheia de autoridade, como se estivesse atrás de mim. A voz dizia: "Vê o que está acontecendo no meio do meu povo." E naquela hora, irmãos, começou a aparecer diante de mim como se fossem sombras de pessoas, mas eu reconhecia que eram irmãos da igreja. E aquela voz dizia: "Há muitos que estão andando na minha casa, mas seus pés estão caminhando para o pecado. Estão brincando com a salvação, estão esquecendo que eu sou santo." Naquele instante, irmãos, meu coração começou a tremer. Eu sentia um temor tão grande, parecia que eu era pó diante da grandeza de Deus. E o Senhor continuava falando: "Diz aos meus servos que não brinquem com o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Diz para que se limpem, que deixem as obras da carne, que voltem ao primeiro amor. Porque muitos já estão sendo entregues aos desejos do coração e não percebem que estão caminhando para a perdição." Irmãos, naquela hora eu comecei a chorar. Eu dizia: "Senhor, eu não sou digno nem de ouvir a tua voz, quanto mais de levar recado para alguém." E o Senhor disse: "Tu não és digno mesmo, mas eu te escolhi para falar. Fala o que eu te mandar. Não temas o rosto dos homens." Nesse momento, irmãos, eu senti como se algo me puxasse de volta. Quando abri os olhos, eu estava deitado na cama, mas suado, tremendo, chorando como criança. A presença do Senhor ainda estava no quarto, e eu não conseguia levantar. Era uma glória e um temor misturado que só quem já sentiu sabe do que estou falando. No outro dia, irmãos, eu fui no culto com o coração apertado. Eu entrei na igreja e parecia que eu estava vendo aqueles irmãos que eu vi na visão. O Senhor colocou uma palavra forte na minha boca, e depois da oração final, eu pedi para falar com o ancião. Contei tudo para ele, com muito temor, e ele disse: "Irmão, se Deus te mostrou, ele vai confirmar. Fica em oração." Passaram-se 3 dias, irmãos, e a confirmação veio. Irmãos da congregação começaram a me procurar, dizendo que estavam em luta com o pecado, que estavam fracos espiritualmente, que se afastaram da oração e da leitura, e que sentiram algo diferente quando me ouviram cantar ou orar. Eu fiquei com medo de mim mesmo, porque eu não sou nada. Mas o Senhor me fazia entender: "Eu não te chamei por causa do que és, mas por causa do que eu sou." E a obra não parou por aí, irmãos. Pouco tempo depois da revelação, uma irmã da igreja passou mal, e os médicos não achavam diagnóstico. A família pediu oração, e quando fomos visitar, a mesma voz que eu ouvi naquela visão falou comigo em espírito: "Põe a mão e ora, porque eu vou libertar." Quando fiz a oração, irmãos, aquela irmã começou a chorar e confessou que estava presa em um pecado oculto, que parecia pequeno aos olhos dela, mas que estava destruindo sua alma e sua saúde. Ela se arrependeu, Deus libertou, e hoje ela está firme na graça e testemunha a obra que o Senhor fez. Irmãos, por que eu estou contando tudo isso? Porque o Senhor não brinca com a nossa salvação. Ele não quer ver ninguém se perder. Ele tem pressa, e ele usa quem ele quer, como ele quer, para falar com seu povo. Depois dessa experiência, minha vida mudou. Eu passei a vigiar mais minhas palavras, meus pensamentos, meu comportamento dentro e fora da igreja.
Passei a buscar mais santidade, não por aparência, mas por amor à presença de Deus. Hoje eu deixo uma palavra para a Irmandade: se você está fraco, volte a orar. Se afastou da palavra, volte a ler. Se caiu em algum pecado, levanta enquanto há tempo.